Amém, amém. A paz do Senhor a todos. Estamos na série aos Gálatas. Queria mandar um abraço para Cidinha. O último vídeo meu eu tava um pouco mais barbudo. Ela falou que eu tava parecendo um judeu. Aí Cidinha deu uma paradinha. Cidinha. Valeu, Cidinha. Gálatas 4, de 1 a 7. Paulo, ele fala que nós éramos adotados. Nós estávamos sobre o tutelo de alguém. Alguém era o nosso tutor. Tinha que cuidar de nós porque ou éramos menor de idade ou éramos incapazes. E nós temos alguns exemplos, né? As crianças, por exemplo, que ficam sob tutela do Estado, elas sofrem muito, né? Enquanto não são adotadas. Porque o Estado é frio. O Estado ele não tem relação afetiva, na maioria das vezes. Em algumas casas eu não sei como é que faz, mas na maioria das vezes não tem a relação paternal, fraternal, afetiva. E principalmente depois dos 7 anos, assim, ninguém quer adotar a criança mais velha, né? A dor da mãe que tem que dar a criança porque não consegue sustentá-la, né? É muito complicado. E Paulo está falando isso aqui, que nós éramos assim, nós sofríamos assim. Quando que nós sofríamos assim? Aí nós podemos falar assim, ó, quando nós éramos mundanos aí, deixava os nossos próprios desejos nos levar, a concupiscência da carne, sem controle, desenfreado sobre as nossas vidas. Nós não tínhamos nenhum tipo de limite, de freio em relação aos desejos mundanos, mas Paulo está se referindo nessa carta aqui, os Gálatas, à lei. Paulo fala também em Gálatas 4, 1 a 7, que ele está fazendo essa comparação do tutelo, daquele que é tutor sobre nós, que é a lei. Quando éramos da lei, alguém era tutor sobre nós. Nós não éramos filhos ainda, nós não havíamos sido adotados ainda. Então nós estávamos sobre uma tutoria. E o Paulo, ele compara essa tutoria à escravidão. A escravidão. Então, quando éramos da lei, nós estávamos sob o tutor e éramos escravos. Então, esse é o centro da carta. E Paulo, agora, ele começa a fazer essa comparação de quem vive a lei, vive nesse estado de alguém tutor sobre ela e ela escrava. Né? Então, para a maioria de nós, que ouve o canal pelo menos, um dia nós estávamos debaixo da lei, debaixo de um tutor, e éramos escravos. Lei, vamos lá, fazer um resumo sobre a lei, tá? É um estado que você vive dentro ou fora da instituição, que você coloca como centro da sua experiência espiritual, como centro as regras, o rito, a instituição, a lei, as normas, vira o centro, essa engrenagem vira o centro da sua vida espiritual. Onde sempre existe um poder humano para te ensinar e para te escravizar, é o tutor. Onde existe um medo de você cumprir as normas ou não, que o tutor coloca para você. Então nessa engrenagem tem sempre alguém com poder, ou uma instituição com poder, e sempre tem o medo junto da engrenagem. Então se você fizer, você tem que fazer, porque se não fizer vai acontecer coisas ruins. Onde existe um vazio, porque se você tem que cumprir uma cartilha exterior, você não tem amor, não é algo interior, é algo que você tem que fazer fora. Onde existe assim o fascínio, a feitiçaria, tanto de quem dita as regras quanto de quem é escravizado. É o lugar onde, em nome de Jesus, as mensagens dos oráculos são mais importantes do que o amor. Então sempre uma revelação é mais importante do que você amar. Então, sempre o assim diz o Senhor meu servo, assim diz o Senhor filho meu. Sempre essas coisas que são ditas é mais importante do que o amor. Essa é o ambiente da lei, o ambiente que nós estávamos, sob a tutoria.
onde seguir a lei é mais importante que o perdão. Então você segue e doa quem doer. Viver onde o local onde você vive é barganha, você dá para você receber. Se você não der, você não recebe e ainda tiram. E você vive um mérito também, mérito religioso, que você sempre merece porque você fez. Então esse ambiente, ele tira a generosidade de você. Porque se você faz barganha, você não é generoso. A lei era nosso tutor, então. Essas coisas que nós falamos, fizemos alguns pensamentos em relação à lei. Isso comandava a gente. E nós éramos escravos disso. E dói muito viver assim. Era doloroso para nós. Mas era inconsciente, às vezes até ignorante, tanto para nós quanto para quem impunha as leis para nós. Era inconsciente e ignorante porque nós achávamos que era a única forma de andar no reino de Deus, de estar no reino de Deus. Ninguém tinha nos apresentado uma outra forma, nós achávamos que essa era certa. E muitos sofreram bastante com isso, com essa situação. Então, por exemplo, a lei, né? Sempre comparando com os dias de hoje, tá? O sacerdote, ele só fazia sacrifício pelo perdão. Então, se você ia até o sacerdote, você não tinha como falar para ele, olha, senta aqui comigo, quero conversar com você, antes de você sacrificar. Ele falava, não, eu tô aqui para sacrificar. Não, eu quero contar meu pecado. Não, é pecado grave ou é pecado... É pecado grave ou é pecadinho? Não, é um pecadinho. Não, então me traz uma pombinha, eu mato aqui, a gente verte o sangue dela e você está perdoado. Não, é um pecado mais grave. Bom, então é um cordeiro, se você for rico. E aqui no templo aqui tem um monte de lugar para você comprar animal. Então você compra e já traz para mim, a gente sacrifica e acabou. Não, mas não é só isso, eu preciso falar, porque eu não sei se eu estou certo ou estou errado, eu acho que eu estou errado, eu preciso de alguém para me orientar. Não, você lê a Bíblia. Então era essa distância da lei sacerdotal, levítica, para as pessoas, para com os judeus, é a mesma distância que nós temos hoje daqueles que vivem a lei para aqueles que precisam de algo mais, que vivem a lei, mas querem algo mais. E vivem nesse vazio, nessa mecânica de fila de sacrifício por perdão, que não tem amor, que não tem sentimento, que não tem proximidade. Essa é a lei. Então nós temos assim muitos exemplos. Por exemplo, no nosso grupo Café com a Verdade, nós não iríamos falar simplesmente assim, você que quer aceitar Cristo, as igrejas, né, vem aqui à frente, tá, tudo bem, tudo certo. Aí você faz ali um voto, se entrega a Cristo, oram por você, tudo bem. Mas nós falaríamos algo mais. Olha, você que tem pisado na bola aí, que tem sofrido por causa do pecado, você que tem dificuldade para perdoar seu irmão, você que mente algumas vezes ou sempre. Então, você quer aceitar Jesus? Então, bem-vindo ao time. Nós somos assim também. Pode vir, que é o grupo certo para você ficar. Somos assim, nós não temos essa máscara de santidade. Isso é muito claro no grupo. Nós não usamos essa máscara de santidade, tanto que nós temos total liberdade de conversar uns com os outros sem censura, sem censura em relação a alguém nos julgar, alguém impor lei sobre nós, entendeu? Nós somos misericordiosos, nós entendemos as pessoas. Aliás, algumas situações que nós conversamos e as pessoas conversam conosco, elas mesmas falam, Rodrigo, não tem como eu falar isso para algum pastor de igreja, porque não cabe dentro da caixa institucional. Não que a instituição esteja errada, mas é muito difícil entender algumas situações e é muito difícil não só para o pastor entender, mas para o rebanho entender. Porque o rebanho, como não tem o coração de pastor, ele discrimina. É por causa disso que essas pessoas elas não levam alguns assuntos para as igrejas e para as instituições, para tomar decisões, algumas coisas assim.
E eu vivi muito isso. Existem alguns exemplos em relação a isso que eu vivi, que eu queria falar, né? Não a minha vida, mas o que eu vi, o que eu assisti em relação às pessoas. Tem uma amiga que ela estava com o pai muito enfermo, muito doente, e foi piorando a enfermidade dele. Ela frequentava uma igreja. E com a piora da enfermidade do pai dela, ela começou a ir menos no culto. E a mensagem que mandaram para ela da igreja foi que ela não podia diminuir a frequência dela no culto, nem o serviço dela no templo, que era a energia dela para o culto, para a igreja. Ela não podia diminuir isso, ela não podia diminuir as ofertas dela, porque para eles não fazia sentido. E eles achavam que o pai dela, Deus ia cuidar, Deus ia honrar se ela não parasse com toda a energia que ela tinha na instituição religiosa. E ela falou, gente, eu não posso deixar meu pai sozinho. Não, mas é 1 hora, 2 horas, só você tem que vir na célula, você tem que vir na igreja. Gente, meu pai não vai entender, ele, assim, é uma falta de amor para com ele. Eu vou ser taxada aos olhos dele como uma pessoa fanática. E a instituição não entendeu e discriminou ela. Ela falava que entrava no culto, as pessoas já não cumprimentavam ela da mesma forma. Né? É a lei. Você está sob a tutoria da lei, é algo assim, é algo frio, é algo cruel. Você faz, tem que fazer, não tem jeito, você tem que cumprir a lei. Tem casos, né? Uma senhora amiga minha que viveu 20, 30 anos sob a lei e sofreu demais, porque ela sempre teve a consciência crítica que Deus deu para ela. Ela enxergava as coisas erradas. E por não ser tão submissa assim às leis e às normas, sempre tiravam ela de todas as funções, o ministério dela, o serviço dela. Ela não podia ter nada, fazer nada, porque ela tinha esse senso crítico. Está sob a lei, ela ficou sob a lei, ela ficou órfã, ela ficou para ser adotada, ela não tinha um pai para amá-la, para cuidar dela, porque ela estava sob um regime frio, um regime calculista, um regime de interesse. Tem uma outra amiga minha que frequentava também uma instituição e sempre foi muito fiel, uma serva de Deus. E em certo tempo, certo período, ela precisou dessa instituição para ajudar o filho dela, que o filho dela tinha saído e estava começando a se envolver com álcool, com essas coisas ruins, né? E ela tinha certeza que a instituição ia abraçar o menino, ia atrás dele, ia conversar com ele, ia orar com ele, ia fazer visita na casa dela. E por incrível que pareça, essa instituição mandou o seguinte recado: Deus deu uma revelação que não era para a gente ir atrás do seu filho, mas era para ele voltar para a igreja. Para mim é covardia, ignorância, crueldade e demoníaca você levar uma mensagem dessa para frente. Porque você está deixando de cuidar da pessoa que precisa de ajuda, ela não vai na igreja, porque você já expressou o ambiente para ela, que é um ambiente que ninguém vai ajudá-la. Ninguém vai ajudar a pessoa, a não ser que você vá na igreja. É como se você cavasse a cova dele, enterrasse ele e colocasse na lápide assim: não foi mais na igreja. Não sei se é infantilidade, é pior do que isso, né? Não sei que espírito que é esse, né? Você está sob a lei, sob o tutelo da lei, vivendo a lei e você desprezar pessoas. Porque você está escravo de um regime totalitário, tirânico. Você deixa, por exemplo, almoços e reuniões em família para você realizar a obra de Deus. Como se você estivesse certo fazendo isso e você fosse mais servo de Deus e mais santo, porque eles estão reunindo, estão
reunidos em família e você está realizando a obra de Deus. Mas ao contrário, você está sendo taxado de fanático, de ignorante e de frio e calculista, como é estar sob o tutelo de uma lei. E ninguém quer ser igual a você. E você não está sendo sal na terra, você está sendo vinagre na terra. Entre outros exemplos de pessoas que sofreram por serem questionadoras, por terem de novo esse senso crítico que Deus deu para elas e por estarem sob o tutelo da lei e serem escravos desse sistema legalista, moralista, elas sofreram muito, elas eram escravas da lei. Teve um exemplo que um pastor me contou de uma menina que chegou na igreja dele junto com um rapaz. Ela tinha 14 anos, ele estava para fazer 18. E ela é filha de pastor e ela ficou grávida com 14 anos. E realmente é uma consequência terrível, né? Mas o pai dela disse assim: você não vai mais na igreja, para não passar vergonha, porque eu sou pastor da igreja, e eu nunca mais vou falar com você. Você pode continuar morando aqui, mas eu nunca mais vou falar com você. E ela chegou com essa situação pro pastor, e ele ficou assim indignado. E ele falou que chorou com ela, chorou com os dois, mas ele disse assim: você não precisa mais sofrer por não ter ninguém ao seu lado, porque nós estamos ao seu lado. Você vai ter a consequência do que você fez. E falou pro rapaz: e você vai ter que correr atrás para sustentar ela e sustentar seu filho. Ninguém está obrigando vocês a casarem, mas você vai precisar sustentar seu filho. Se vocês se amarem, depois vocês casam, mas abraçou a causa dela, coisa que a religião, a lei, quando ela estava sob a lei, ela foi julgada, porque a lei julga, a lei massacra, a lei é cruel com aqueles que erram, que pecam, que precisam de socorro, que precisam de ajuda. E ele imobilizou a igreja. E como as pessoas dessa instituição já têm a mentalidade de amor e misericórdia, a igreja abraçou a menina. E ele disse que sempre no final de semana vinha alguém falar com ela: olha, eu tenho um berço, você quer? E o outro: olha, eu fiz uma cesta para você de fralda. Aí vinha uma outra senhora: olha, eu sou psicóloga, eu queria fazer o tratamento aqui com você e vai ser gratuito. Então ela sai de um ambiente que todo mundo tirou tudo dela, que é a lei, que se você fizer errado ou não cumprir, você tem que pagar por isso. Tiram tudo, tira a dignidade. A única coisa que sobrou dela, tira o amor da situação toda. Não tem amor, não tem graça, não tem misericórdia, porque a lei é fria, a lei é cruel. E aí ela encontrou um lugar de amor, que as pessoas ajudaram ela a passar por esse momento tão difícil da vida dela. E o pai, como pastor, está também debaixo da tutela da lei. Então ele não conseguiu agir da forma como os outros agiram. A religião está sob a lei e mata a pessoa. Tem um caso aqui na minha rua do senhor que veio conversar comigo. Ele falou: Rodrigo, meu pai era muito, muito rígido. E a gente morava no fundo de uma igreja. E exteriormente nós éramos uma família perfeita. Porque éramos em 3 irmãos, meu pai e minha mãe, e todos os cultos assim a gente chegava mais cedo. Nós estávamos impecáveis, com cabelo penteado, cheiroso, barba feita, terno e gravata, lindos, lindos por fora, assim, uma beleza, assim, algo lindo. Só que chegava em casa, meu pai não tinha nenhum tipo de afeto. E ele batia na gente, ele maltratava minha mãe com palavras. E eu fui crescendo revoltado com isso, por causa dessa exterioridade de santidade, de máscara de santidade. Quando eu fiz 18 anos, eu saí de casa e para provocar meu pai e a igreja, eu bebia, eu usava droga. Agora eu deixei essas coisas, mas eu não consigo voltar para esse ambiente religioso.
Hoje eu quero servir a Deus, eu aceito Jesus como Salvador da minha vida, só que eu não consigo voltar para esse ambiente frio, que você tem que seguir as coisas exteriores e não querem saber do seu interior, não querem que você confesse pecado. Você não pode ficar confessando pecado em um ambiente tão santo assim. As pessoas elas não querem entender, elas não querem sujeira no meio delas. Elas não querem problemas no meio delas, elas querem simplesmente ir cumprirem os rituais e a lei e ir embora. E não interessa se elas têm que perdoar alguém, ou se elas precisam cuidar de alguém, ou se elas precisam dar amor para alguém. Sob a lei não interessa nada disso. Eu não consigo frequentar nada disso por causa dessa situação. E eu falei para ele, não, existem alguns lugares ainda que não pensam assim. São muito poucos, né? Mas existem locais ainda que amam, que têm misericórdia, né? Que eu conheço locais assim. Mas eu falei para ele, realmente, você... Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Mas agora você é filho. Você não é mais... você não está mais sob o tutelo da lei do Estado e de coisas de centralidade em rituais e leis para você se auto-justificar. Você não tem mais isso, apesar de você não ter se encontrado ainda. Agora você é filho, você está liberto disso. Você entendeu o sistema opressivo maligno da lei e você não quer mais isso. Então, por você já ter entendido e você não viver mais isso, você já está livre da lei. E você já é filho. E agora, a nossa liberdade faz com que nós venhamos a viver igual Cristo, quando relacionado à religião. Lembrando que Gálatas, que Paulo, quando escreve isso sobre o tutelo e a escravidão que nós estávamos, é porque o cristão judaizante estava debaixo da lei. E a lei era assim, dura, opressiva e fria e artificial. Então, quando nós olhamos para a nossa liberdade em Cristo, nós vemos que Cristo, ele trouxe muito assim, trouxe uma perplexidade muito grande para todos ao redor dele, principalmente para os religiosos, porque ele era judeu. Só que ele não tinha nenhum limite, nenhuma censura em relação à relação com as outras pessoas, de outros povos, que o judeu discriminava. Ele não tinha nenhuma censura de relação com o samaritano, com o leproso, com o pecador, com o publicano. Nos jantares, nas festas, ele participava com alegria, ele, em todo o território, ele andava livremente para pregar o reino de Deus, para curar, e o judeu olhava para aquilo e falava, não, não, e a lei, você não pode beber no copo de samaritana, tem a lei, você tem que se lavar antes de comer, é a lei. E ele dizia, não, me deixa em paz, eu sou livre, eu não estou sob esse tutelo que você só faz por você merecer. Você tem que virar a manivela de Deus para ele agir ao seu favor. Eu estou livre disso. Eu vivo a lei do amor. E a lei do amor, ele vem de dentro para fora. Ele não está fora para tentar vir para dentro. Quando o Espírito Santo está em nós, nós exalamos o fruto do Espírito. Paz, alegria, paciência, domínio próprio, nós exalamos isso. E então não é nada que a gente venha fazer fora que vai nos dar o fruto do Espírito. Porque Cristo já fez fora. E não adianta você ficar tentando e lutando e se sacrificando. Se você fizer isso, você está debaixo do jugo e do tutelo da lei. E aí você, nesse local, nesse ambiente, você não vai encontrar amor. Você não vai encontrar graça e misericórdia. Você vai encontrar o seguinte, você faça esse esqueminha aqui, todo essa centralidade em cerimonialismo, em ritual, em dia de descanso, em guardar dia, em dar dízimo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso tudo. Você tem que participar das campanhas, senão você não vai ser abençoado. E se você não conseguir, porque tem gente que consegue, tem gente que é mais capaz do que você, tem gente que tem mais tempo que você, tem gente que não tem tanto problema. A religião,
serve para os capazes. A religião serve para os mais bem dotados do que para o necessitado. Para o necessitado igual nós, bem-vindo ao time, que somos pecadores, pisamos na jaca, mentimos, aí é Cristo que serve para nós. A religião não serve para nós. A religião vai chutar a gente. Mas Cristo serve para nós. E por causa disso que nós somos filhos. Amém? Então tá, essa é a parte 9. Estávamos sobre o tutelo da lei. E vivíamos esse ambiente congelante que trouxe muito prejuízo pra gente. Sofremos muito por ficar cumprindo leis, impondo para as pessoas, machucando muitas pessoas, impondo leis e normas, né? Eu sempre costumo dizer que eu não gosto, por exemplo, quando uma pessoa vem falar comigo e eu tenho que falar muitas vezes, então a gente tem que orar, e ponto final. Não gosto porque eu já fiz muito isso. E parece que isso é muito frio, sabe? Irmão, mas tem situação que é só oração, sim. Mas pelo menos você diz para a pessoa, olha, eu queria fazer mais coisa, mas eu não sei o que fazer. Só tem oração agora, mas tem mais coisa pra gente fazer? Porque é muito fácil, era muito fácil para mim falar para a pessoa, vamos orar. A pessoa traz um problemão para você, vamos orar. Não, a pessoa, ela quer orientações, ela quer saber se você tem alguma experiência sobre isso. Ela quer saber mais de você, ela quer mais de você, ela quer pelo menos ouvir de você que você não sabe o que fazer. Tem muitas situações que eu falo, eu não sei o que fazer. Eu passo até o problema para os outros. Eu ligo para uma pessoa e falo, fulano está nessa situação, ela falou para falar com algumas pessoas do grupo, mas eu não sei o que fazer. E mando mensagem para a turma. Eu não sei o que fazer. Então vocês entrem em ação aí, porque eu não sei o que fazer. E eu não vou falar para ela, então a gente tem que orar. Não, vocês estão no mesmo barco que eu aí, vocês têm que se virar também. Essa é a lei do amor, a lei da graça, do corpo de Cristo. Isso é o verdadeiro corpo de Cristo. Não é simplesmente vamos orar. Ô, irmão, ora por ciclano. Por quê? Não, é segredo. Tá, algumas coisas podem ser segredo mesmo. Mas tendo-se liberdade e amizade, o problema é comum. Pode ser que o problema seja comum entre algumas pessoas mais próximas, sim. Que tem mais intimidade, sim. Mas nós não podemos simplesmente falar, vamos orar, ponto. Não, tem que ter algo a mais. Tem que ter uma preocupação a mais. Amém? Vamos encerrar então, tá? Valeu.